São vários os relatos de torcedores corintianos que tentaram comprar ingresso hoje e o ingresso se esgotou assim, ó, como vapor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque eu vou te contar aqui nesse vídeo a logística dos convocados para que eles retornem, participem dos treinamentos, especialmente do último treinamento visando a final contra o Palmeiras. E o trunfo de Ramon Dias para ser campeão na quinta-feira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E semana de derby, muita preparação, muitos treinamentos, né? O técnico Ramon Dias está trabalhando intensamente com quase todo o elenco, mas ele não pode contar ainda com alguns jogadores por conta dessa data FIFA. O mesmo está acontecendo lá no Palmeiras com os jogadores convocados, faz parte, né? O calendário permitiu isso, muitos estaduais já finalizaram, o Paulista ainda tem essa grande final para disputar na quinta-feira. Vamos lá, Memphis Depay, como a gente já havia dito, né? É o primeiro a chegar. Na verdade, ele ainda não chegou, né? Eu só esqueci da diferença, né, da distância, né? Porque ele está vindo da Europa, então ele embarcou nessa segunda-feira, esperado na manhã de terça-feira para se juntar ao elenco e aí continuar os trabalhos ali do Corinthians visando a grande final. Ele que atuou 84 minutos no jogo da quinta-feira diante da Espanha na semana passada e 101 minutos no jogo de volta contra a Espanha também, em solo espanhol, na eliminação da Holanda na Liga das Nações, né? Nas penalidades, inclusive, ele marcou um gol, atingiu o número de 100 jogos com a camisa da seleção holandesa, foi homenageado, está retornando em alta. Eu acho que esse é o ponto positivo. Ele jogou bastante, ok, pode ser que tenha um desgaste ou outro aqui, mas acho que o Memphis, que buscava isso desde que ele voltou a jogar, né, desde que ele veio para o Corinthians, era voltar à seleção holandesa. Ele precisa de 3 golzinhos ainda para se tornar o artilheiro máximo. Então, visando as próximas datas FIFA, a própria Copa do Mundo, o Memphis vai querer corresponder dentro de campo. E sabe que nada mais marca um jogador do que a conquista. E ele tem uma final para disputar na quinta-feira e pode ser o protagonista de um título que o Corinthians não ganha há 6 anos. Então, eu acho que esse é o ponto positivo. O Memphis volta com essa casca, né? Da seleção holandesa, de um camisa 10, de uma referência, de um cara que foi muito elogiado, né, nesses 2 jogos e que está voltando a frequentar a seleção, que é algo que ele queria muito. E para isso ele precisa estar em alto nível aqui. Então, ponto para ele, ponto para o Corinthians, acho que isso só vai trazer benefícios. Os outros convocados, eles entram em campo na noite dessa terça-feira, do dia 25. Então, é um pouco mais difícil. Só que aí tem uma logística montada para que eles participem do último treinamento, quarta-feira de tarde, na parte da tarde, o último treinamento visando a grande final. E aí o Ramon vai ter todo mundo à disposição. Uma pena que eles não conseguiram trabalhar a semana inteira, mas o restante do grupo trabalhou. É um grupo que já se conhece desde o ano passado, tem pouquíssimas caras novas, né? Eu diria nenhuma, né? Desse ano, inclusive, a não ser o Angileri, que chegou recentemente, mas de resto o grupo todo se conhece. Então, vamos lá. José Martínez e André Carrilho, eles entram em campo na noite de terça-feira no Monumental de Maturim, na Venezuela, e os dois, depois da partida entre Venezuela e Peru, eles embarcam num voo fretado para que estejam presentes na quarta-feira pela manhã e à tarde participem do treinamento. Então, Martínez e Carrilho estarão no mesmo jogo, um pela Venezuela, outro pelo Peru. Eles embarcam no voo fretado e chegam a tempo de participar desse último treinamento. O Romero, ele estará em campo contra a seleção da Colômbia. E aí, Romero e Richard Rios, jogador palmeirense, eles retornam juntos. Eles estarão na Colômbia, retornam juntos, algo que já havia sido definido pelos dirigentes dos 2 clubes, né, num comum acordo da Leila Pereira com Augusto Melo. O Paulo Bosi, também vice de futebol, já tinha falado sobre o assunto de que o interesse é de ambos, né? Então houve uma logística né, combinada aí para que os 2 que estarão no mesmo jogo retornem a São Paulo ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então o Romero também estará presente nesse treinamento da quarta-feira. E aí restará o Félix Torres, que estará em campo pela seleção equatoriana diante do Chile, em Santiago.
pela proximidade, pela ausência de escalas, ele conseguirá retornar a tempo, ainda na manhã de quarta-feira, para poder estar presente na quarta à tarde e participar desse treinamento. Então, com isso, Martínez e Carrilho, que vem em voo fretado, o Romero junto do Richard Rios, o Memphis já está retornando e o Félix Torres num voo tranquilo aí, vindo de Santiago, sem escalas, para chegar em São Paulo a tempo. Então, essa é a logística para que todos estejam a pleno na véspera. Você vai me perguntar que isso é normal, que isso é legal? Não é, né, gente? Os caras em campo ainda na terça-feira para depois jogar uma final na quinta. É o calendário. É a data FIFA, que é uma mentira, né? Quando a gente diz, não, na data FIFA tudo para. Não para, né? Quando o jogador, 48 horas depois, tem que estar em campo. Então, acho que foi muito mal pensada essa final do Paulista, até com essa distância de 11 dias, mas agora não tem muito o que fazer. O jogo está marcado para quinta-feira, 9h35 da noite, para que o Corinthians possa confirmar o título paulista. Vai fazer isso? Não sabemos. Do outro lado tem o Palmeiras, que é um grande adversário, e uma diferença de um gol, em que o Palmeiras nos últimos anos reverteu, depois de perder a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo. Porém, ele decidiu em casa. Então tem essa diferença. E tem todo mundo lembrando de 2018, quando o inverso aconteceu. O Palmeiras ganha na Neoquímica Arena no primeiro jogo, o Corinthians sai na frente no Allianz Parque, leva a decisão para os pênaltis e aí se sagra campeão dentro do Allianz Parque. É o grande temor dos corintianos, ninguém quer que isso aconteça, esse inverso agora, né? Essa revanche, essa vingança, essa resposta do Palmeiras. Até porque aquele 2018, aquele campeonato, é muito reclamado pelos palmeirenses por conta da suposta interferência externa, do pênalti do Dudu marcado depois voltado atrás, do Maurício Gagliotti bradando, esqueçam esse Paulistinha e tal. Então, foi um campeonato muito polêmico, muito discutido. Então, vocês imaginem como o Palmeiras deve estar preparando esse jogo da volta. Agora, tem um grande trunfo do Corinthians. O Corinthians tem vários trunfos para ser campeão. E aí quando a gente fala de uma vantagem, é uma vantagem significativa, mesmo com todas as dificuldades de ter o Palmeiras do outro lado, falando honestamente para vocês. Mas o Corinthians tem alguns trunfos muito importantes, e o principal deles, eu considero o sistema defensivo, curiosamente. Eu vou citar outros também, tá? Mas esse para mim é o principal. Porque se o Corinthians não tomar gols, o Corinthians é campeão. Claro, se o Corinthians empatar com gols, o Corinthians também é campeão. Mas o fato é que, pela primeira vez na temporada, e justamente na hora decisiva, que é o mais importante, o Corinthians chega num momento positivo da sua defesa. Muito por conta da afirmação da dupla Félix Torres e Gustavo Henrique, e também pelo ingresso de Fabrício Angilleri. Acho que a gente tem esses três como grandes pilares. E mais um, né? O Ranielli à frente da defesa, baixando muitas vezes para um terceiro zagueiro e fazendo essa proteção à defesa. A partir do momento em que o Ramon definiu esse time, são 2 jogos. Ele ainda define antes, né, no clássico contra o Santos, que ele toma um gol, é verdade. E aí depois ele vai jogar contra o Barcelona em Guayaquil, em que o Félix Torres e o Gustavo Henrique jogam, mas aí ele inventa um sistema de 3 zagueiros que nunca tinha treinado, e ele não tinha nem Ranielli nem Martínez nesse jogo. O time ficou exposto, o Tchoca cometeu um pênalti infantil e o resto vocês já sabem. Num sistema que ele nunca tinha utilizado na temporada, tá? Depois disso, o Gustavo Henrique e o Félix Torres, eles não levaram mais gols. O Corinthians tem 2 jogos em que o Corinthians não levou gols. E aí a gente tem esse exemplo do jogo no Allianz contra o Palmeiras, do Angilleri anulando o Estevão, que é hoje jogador de seleção brasileira, já vendido para o Chelsea da Inglaterra. Até o Mateuzinho foi bem. Porque aí você tem um sistema que funciona. Então o Ramon, por mais críticas que se faça, por mais problemas que o time tinha na bola aérea, e até de forma defensiva como um todo, esse sistema foi adequado. É pouco tempo, é verdade, mas é justamente no momento que mais importa. Hoje eu recebi muitas informações de vocês, torcedores, e se tem alguém que compra a briga do torcedor pelo certo, sou eu há muito tempo, né? Eu não, graças a Deus, não tenho dirigente de estimação, como muitos torcedores têm, infelizmente. Assim, eu fico chateado com a questão dos ingressos, porque eu sei que o Augusto Melo não vai fazer nada. Eu acho que o policiamento tinha que ser triplicado, sabe? Tinha que aumentar em 10 vezes o policiamento, a segurança,
né? Colocar policiais à paisana, fazer um serviço. Por que não resolve isso a moda antiga? A moda antiga. Ó, o cara chega lá, paisana, pô, tá vendendo ingresso aí? Tô. Quanto que é? Não, é o seguinte, irmão. Nós viemos, né? Ó, mete até aquele portuguesão errado. Nós veio no busão aí, tem uns 30 mano aí sem ingresso aí. Tem 30 ingressos? Aí o cara fala, tenho 30 ingressos. Vamos ali. Pô, como é que um cara pode ter 30 ingressos? Aí já alguma coisa tá errada. Entendeu? Meteu o flagrante. Eu não sou policial, não, tá? Você pegou um cara com 30 ingressos, aí, meu irmão, aí é interrogatório. E aí, conseguiu onde? Ninguém consegue 30 ingressos se não for, meu irmão, com algum tipo de vantagem. E aí, é uma final de campeonato, tem ingresso sendo vendido aí a R$ 1.300, até mais, R$ 1.500, R$ 2.000. Tem ingresso sendo vendido por vários, né, por diversos valores. E aí o que acontece? Tá? O que acontece? Hoje, né, eu recebi mensagens de PCD, tá? PCD, pessoas com deficiência que teriam uma certa, podemos dizer assim, né, prioridade para comprar os ingressos, que foram comprar de manhãzinha assim que abriu e já não tinha, estava esgotado. Teve pessoas do fiel torcedor que foram comprar esgotado. Tivemos conselheiros. Eu tenho vários prints do grupo dos conselheiros, porque eu tenho os meus espiões lá no grupo do conselho. Vários conselheiros que têm direito também a ingresso, queriam comprar e falaram que historicamente os ingressos estavam esgotados. Historicamente, nunca havia acontecido isso antes e existe uma regra no Corinthians que o conselheiro pode comprar até um dia antes do jogo. O cara está tentando comprar 3, 4 dias antes do jogo e não consegue. Onde foram parar os ingressos? O conselheiro hoje me ligou e falou assim para mim, Samir, sou conselheiro, não consegui comprar para mim, para minha família. Vários conselheiros reclamando, né? E tem conselheiro do Corinthians, né, falando o seguinte, ó, esses ingressos aí vai parar na mão dos cambistas para ser vendido por 1.600, porque é impossível. Onde foram parar esses ingressos? Eu acho que, né, na quinta-feira precisa ocorrer um mutirão, né? Todo mundo ficar ligado nisso, porque se tiver cambista vendendo ingressos nas redondezas, e vai ter do estádio corintiano da Neoquímica Arena, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Então, os conselheiros também estão sentindo na pele o que o fiel torcedor sente todo jogo. Eu conversei com um conselheiro hoje que ele tinha, vou usar minha gíria, caído para o lado do Augusto. Ele tinha se inclinado para o lado do Augusto, por estar de saco cheio da renovação e transparência. Ele se inclinou para o lado do Augusto. E agora, meu irmão, eu duvido que ele vote no Augusto. O cara estava revoltado. O Augusto mexeu numa seara que ele não deveria mexer. Sabe? Na verdade, não é que ele mexeu. Ele deixou de mexer, né? Porque ele não tem feito nada. Uma nota oficial, o que o Augusto Melo, presidente do Corinthians, tem feito em relação aos ingressos? Cara, você vai mexer com um torcedor. Agora os conselheiros, quem vota? Quem vai votar? Porque a reunião está suspensa ainda de votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Essa reunião deve acontecer na segunda quinzena de abril, tá? É o que eu acredito. Não é uma informação que dê para cravar, mas batendo papo com um conselheiro aqui, com outro ali, com pessoas influentes, acredito que em abril, no final de abril, deva ser votado o impeachment do Augusto. O Augusto, com título ou sem título paulista, vai cair, velho. Tem cambista vendendo ingresso hoje. E tem torcedor que é do fiel torcedor, que é conselheiro, que é PCD, que não consegue comprar. É difícil de entender. Você pode deixar aqui o seu relato que eu leio.
Sabe, pô, eu tô lendo relatos, velho, assim que são, sabe, pô, é triste, meu irmão, o que a gente tá vendo e aparecer pessoas, tá? Ó, por exemplo, Roberto Júnior, fala Samir, tá? Me mandou aqui, ó, Instagram, tá? Fala Samir, boa tarde. Estava assistindo o Blend e vi que os conselheiros estão achando ruim não conseguir comprar ingresso. Te trago um relato que vem se repetindo. Hoje abriu as vendas para PCD às 9 horas. Entrei no site às 9 em ponto. Em ponto, às 9 em ponto. E apareceu esgotado, tá? Isso vem acontecendo em quase todos os jogos. Teoricamente, o PCD está como prioridade de compra. Ele disse aqui, teoricamente, o PCD está como prioridade de compra. Mas é quase impossível conseguir. A área de PCD fica vazia durante os jogos. A área de PCD fica vazia durante os jogos. Olha só. E mesmo assim é muito difícil conseguir. Era um sonho ver uma final contra o maior rival. E essa diretoria amadora não consegue cuidar nem do maior patrimônio, que é a torcida. Uma vergonha o que estão fazendo com o nosso clube, tá? Eu escrevi aqui, ó, lamentável, muito triste, vou citar isso e tô aqui cumprindo porque, né, fazendo a vez aqui do torcedor corintiano. Sabe, velho? Samir, ó, hoje eu ouvi dizer que abriu às 9, acabou às 9h01. Você é louco, os caras bateram um recorde, o Júnior Evangelista, né? Samir, meu cadastro é PCD por conta do meu filho autista. E há uns 3 anos não consigo comprar ingresso, é desanimador. E os cambistas vendendo na fila, antes de abrir as vendas. Vivi muito isso, Samir. Eu vivi antes de abrir as vendas, tá? Hein? Então, assim, tem muita gente, sabe? Samir, tenho vontade de ir em algum jogo do Corinthians, mas nunca consigo porque não tem ingresso. Isso só faz a torcida desestimular a ver o clube, diz o Luiz Felipe aqui, mandou para mim aqui no Instagram também. Enfim, cara, é muito triste, velho. É muito triste o que está acontecendo. A solução é esquecer o futebol, o torcedor não é valorizado. Ó, esse pensamento aqui lasca com tudo, não é culpando o Alan, não, ou o Alan. É que, pô, o Corinthians tinha que ser o primeiro no Brasil, tá? Ou Corinthians ou Flamengo, ser o primeiro do Brasil e, no caso, de fiel torcedor, tá? Sabe, o Palmeiras está na nossa frente. Ou eu tô louco, ou eu tô errado. O Palmeiras tem mais fiéis torcedores do que nós. Nós somos a fiel. O Palmeiras não tem mais sócio torcedor do que nós? Eu fico louco, por quê? Porque eu sei o que você passa, torcedor. Eu já passei. Se conversar com a minha esposa, ela passou junto comigo, os meus amigos, né? O Elton, o Wendel, Monga, né? Enfim, todos os meus amigos de arquibancada, Rodrigo, lá de Mauá, né? Enfim, os que viveram muito tempo arquibancada comigo, o Assusta, a rapaziada que viveu com o Celinho, os caras que viveram arquibancada comigo, entendeu? Sabe como que é difícil. Então eu sei o que você passa. O que você passa eu já passei. E é uma vergonha. E o duro é ver a diretoria não fazer nada. São vários os relatos de torcedores corintianos que tentaram comprar ingresso hoje e o ingresso se esgotou assim, ó, como vapor. Como neblina. 2, nem me viu, né? Entendeu? PCD, conselheiro. E Augusto, só vou te falar uma coisa, meu irmão. Tu caiu, velho. Sabe por quê? Porque primeiro tu irritou os torcedores. Você pode ver que não tem mais quase ninguém aqui te defendendo. Quando eu te criticava, porque eu sempre achei você um presidente amador. Eu não sei se você já é o pior presidente do clube. O pior é o do Ilho. Se você tá, meu irmão, tá a milhão para passar o do Ilho. Eu sempre achei você fraco, amador, você não entende nada de bola, mas aí o pessoal aparecia aqui para brigar comigo. Hoje não aparece quase ninguém, porque você perdeu o torcedor corintiano quando você foi omisso, tá? Para não falar outra coisa, na questão dos ingressos. Agora, você não satisfeito, mexeu com os conselheiros. Você mexeu com os ingressos dos... Não que você mexeu. Não é que você mexeu não está certo. Você não fez nada, você foi omisso de novo, né? Porque isso não faz nada. Os ingressos estão evaporando e você não está fazendo nada. Agora foi os conselheiros que não conseguem comprar. Tu se arrebentou, meu irmão. Os caras estão bravos contigo, sabe? Hoje, uns 10 me ligaram. Não conseguiram comprar.
Os caras vão votar lá o impeachment, meu irmão. O fiel torcedor, tadinhos, ainda não podem votar. Mas os conselheiros que vão votar o teu impeachment. E vou te falar uma coisa que eu fui honesto e justo, como sempre sou aqui nesse canal. Eu fui um dos poucos que noticiou que você tinha conquistado alguns conselheiros com almoço no CT, né? Convidando para viagens para os jogos do Corinthians. Eu falei que você estava ganhando conselheiros nessa briga do impeachment, sabe? Agradando, batendo um papo, não fazendo nada ilícito, não é nada disso. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gosta de ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians, não se esqueça de se inscrever no canal Jornal Alerta Corinthians. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e acompanhe de perto tudo o que acontece com o Timão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.